E aí? E aí? Let's go? Beleza? Então, né, esse Hum, tema assim, de religião e espiritualidade foi uma sugestão que eu recebi de uma seguidora do Boteco, né, a Andrea Rios, ela me mandou, sugerindo o tema, certo. falou que teve uma discussão dessa numa aula lá e tal. Aí eu falei, quem que a gente pode chamar para ter essa Uhum. discussão, né? E aí surgiu aí seu nome, então vamos Ah, embora. legal. Ah, legal demais, legal demais. Então, eu sou Daniel Gontijo, eu sou psicólogo clínico, professor de psicologia na Faculdade de Pitágoras, e faço doutorado em neurociências pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudo a relação de diferentes orientações espirituais, o que a gente entende como ateísmo, agnosticismo e a espiritualidade, né, o comportamento religioso, com diferentes componentes de saúde mental, mais especificamente felicidade, sentido de vida, sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. Pô, agora eu tô na dúvida, quando que eu uso o termo religiosidade, comportamento religioso ou espiritualidade? Então, Felipe, tem uma grande discussão até hoje, assim, em como separar os se é que são diferentes ou não, religiosidade de espiritualidade, comportamento religioso e a própria religião. Atualmente eu tenho lido alguns autores que têm batido na tecla que é importante a gente distinguir espiritualidade de religiosidade. Hum. Esses autores, eles argumentam mais em cima do dado de que hoje muitas pessoas têm suas crenças espirituais, suas práticas privadas em casa, fazendo orações, fazendo estudo bíblico e assim por diante, sem participarem de uma religião. Então, o termo ou a expressão comportamento religioso tem sido mais utilizado para falar de pessoas que têm uma atividade mais social no seio de uma religião, pessoas que são participativas de uma religião. Ao passo que o termo espiritualidade, ou o conjunto de atividades, comportamentos que a gente engloba com esse termo, não faz menção necessariamente a essa atividade mais contextualizada dentro de uma religião. A espiritualidade seria um termo mais abrangente do que o termo religiosidade, que teria um atravessamento mais institucional, mais organizacional. Espiritualidade teria uma conotação um pouco mais individual, mas não só. Então, eles vão falar assim, que a religião seria uma organização social que regulamenta a sua espiritualidade. Seria uma agência de controle, sugere o Skinner, que estabelece ali as contingências de como você vai desenvolver e apresentar essa espiritualidade. Aí a gente poderia pensar em vários componentes do que seria essa espiritualidade, né, em várias atividades. Porque estamos olhando assim, uma pessoa ateia ou agnóstica pode ser espiritual também. É isso que eu ia perguntar. Você acha que espiritualidade a, a espiritualidade fora da religião, que é uma própria pelas definições, né, que você acabou de apresentar, mas e no caso do ateísmo? A Sim. espiritualidade ateísta, ateia, sei lá, possível? É uma pergunta ótima, e hoje em dia muitos autores em psicologia da espiritualidade da religião, que eu tenho estudado bastante, né, têm criticado essa ideia tão abrangente de espiritualidade que englobe ateus e agnósticos também. Apesar de que muitas pessoas levam para esse lado, Auguste Sponville, o próprio Daniel Dennett, filósofo, Carl Sagan, então vários pensadores ateus, ou pelo menos céticos, agnósticos, tentam dar essa definição de espiritualidade que englobe ateus e agnósticos. Por exemplo, seria um aspecto de contemplar o universo, a nossa pequenez diante de tudo, ou atividades humanas que estão além do meu benefício pessoal, que então vai beneficiar outras pessoas além de mim, ou algo que eu faço que vou deixar um legado para as próximas gerações. Alguns autores, então, levam para esse lado de comportamentos que teriam esse valor mais existencialista, mais humanista, e assim por diante. E a religião estaria dentro disso. Mas outros autores, e eu prefiro segui-los em função do meu objeto de estudo, né, eles já restringem um pouco mais e vão dizer que a espiritualidade envolve vários tipos de prática, de crenças, de experiências que têm a ver ou com o universo imaterial, espiritual, ou mais especificamente, como eu prefiro, com os seres espirituais, principalmente Deus,
talvez demônios, anjos, o espírito dos mortos e assim por diante. Eu acho essa definição mais interessante, pensando no tipo de estudo que eu faço, porque eu quero justamente avaliar a diferença de ateus, agnósticos e religiosos, espiritualistas, em relação a várias variáveis de interesse, como componentes de saúde mental. Então, eu prefiro usar esse conceito um pouco mais restrito e falar que espiritualidade é um termo que engloba vários tipos de atividades ou comportamentos relacionados com seres espirituais, desde crer que eles existem, entrar em contato com eles, fazer barganhas, eu vou fazer isso para que Deus me atenda, ou está acontecendo isso comigo porque eu pequei, porque eu fiz alguma coisa errada. E a própria palavra espíritus, a palavra em latim, tem a ver com a alma, que seria esse componente nosso, né, do ser humano, mas também de outros seres que não têm corpos, que seriam imateriais, que teriam pensamentos, desejos, interesses, seriam pessoas sem corpos, algumas com superpoderes, né? A própria etimologia de espírito tem essa conotação mais dualista mesmo, o espírito enquanto uma consciência ou uma pessoa que existe sem precisar de um corpo material. Então, eu acho uma definição muito interessante, porque isso acaba eliminando já vários ateus e agnósticos que rejeitam a existência de espíritos, de uma alma, de Deus, anjos, demônios, ou pelo menos têm dúvidas paralisantes quanto ao assunto, no caso do agnóstico, né, dos agnósticos. Então, eu estou indo mais para essa definição de espiritualidade que não permite ou não contempla os ateus e agnósticos. Então, é uma questão de escolha. Na sua definição, então, eu estou de fora. Não sou espiritual, então. Eu sou. Então, César. Então, você acredita que existam seres espirituais ou Deus, alguma coisa assim. Então, você está dentro desse espectro, né, de espiritualista, a gente pode dizer. Sim, e religião. Você falou, tipo, para o tipo de pesquisa que eu faço, acho que essas definições são mais interessantes. Então, o que exatamente você faz? É isso que você falou, né? A relação disso com saúde mental, né? Então, sei lá, pensar a religião como um fator protetivo, ou, de outra maneira, como um fator que pode ser até, né, levar a favorecer um quadro ou outro. O que exatamente você estuda? Quais são as linhas, assim, que você destacaria sobre estudos relacionando psicologia e religião hoje em dia, que você acha que seria interessante? Porque, assim, pensa em estudar a psicologia da religião e não sabe nem por onde começar, né? O que tem sido feito, se você tivesse que dar um panorama, assim. Dentro mais do meu escopo, os pesquisadores têm investigado até que ponto atividades espiritualistas, religiosas, trazem esses benefícios em termos de saúde mental, de felicidade, sentido de vida e assim por diante. Então, existem várias evidências de que pessoas mais espiritualizadas, mais religiosas, tendem a apresentar mais sentido de vida, tendem a descrever sua vida como tendo um propósito, um significado, encontram uma coerência nas coisas que acontecem em sua vida e assim por diante. Esse seria, talvez, um dos achados mais consistentes da literatura. Pessoas mais religiosas ou espiritualizadas tenderiam a ver mais sentido ou encontrar uma coerência mais em sua vida. Outros achados são um pouco mais controversos, como os de sintomas depressivos, sintomas ansiosos e a própria felicidade, o bem-estar. Alguns autores investigaram se esses componentes seriam produzidos através de algumas atividades religiosas, como pertencimento a grupos, como o coping religioso, né, que seria aquele enfrentamento de situações adversas. Então, diante de uma catástrofe natural, eu encontrar um significado, um suporte espiritual no seio de uma religião, eu poderia compreender melhor aquilo que aconteceu, que tem um propósito, um sentido, e lidar melhor para superar essa adversidade, ou uma doença severa que se instala em uma pessoa, para ter mais força, motivação para lutar contra aquilo, porque teria um plano de Deus e assim por diante. Obviamente, os pesquisadores não avaliam se essa crença é verdadeira ou falsa, não é o propósito da psicologia da religião e da espiritualidade, mas se essas atividades espiritualistas religiosas, elas vão exercer algum tipo de influência, alguma contribuição para essas situações mais adversas que as pessoas passam. Então, esse coping religioso seria uma dessas variáveis que contribuiria para a manutenção ou até para a superação de alguns problemas de saúde mental.
Agora, outros pesquisadores têm levantado algumas questões, porque muitos desses estudos não têm sido feitos com amostras de controle, por exemplo, ateus e agnósticos. Então, uma coisa é você afirmar que, uma coisa é você afirmar que pessoas mais religiosas, uma comunidade religiosa, tem melhores indicadores de saúde mental. Então, aquela pessoa que acredita um pouco que Deus existe, tem algumas dúvidas, teria indicadores piores de saúde mental do que aquela que acredita fortemente, convictamente, de que Deus existe, cuida dela, e assim por diante. Então, quando esses pesquisadores, mais recentemente, têm incluído amostras de ateus e agnósticos nesses estudos, eles têm visto que ateus convictos, entre aspas, né, não sei se eu posso falar entre aspas, porque o ateísmo positivo é a crença de que Deus e outros seres espirituais não existem. Então, eu acho que a gente pode falar de convicção, sim. Eles teriam uma saúde mental tão boa quanto religiosos convictos. Aparentemente, os grupos que estão aí mais no meio de campo, agnósticos, ateus, meia-boca, religiosos que têm ali dúvidas fortes, eles estariam numa situação de maior vulnerabilidade em saúde mental. Aí tem várias hipóteses para falar sobre isso. Tem a hipótese da própria dúvida, que é angustiante. Então, você ter, nossa, será que isso que aconteceu foi uma punição? Será que eu estou sendo castigado por alguma coisa? Isso traz um sofrimento, uma culpa por parte da pessoa. Ou não, não é isso. Ai, meu Deus, estou perdido, né? Outros aspectos. Religiosos menos fervorosos, muitas vezes são criticados, encontram problemas no seio da sua comunidade religiosa. Poxa, mas se você é cristão e está votando nesse cara, isso não é uma atitude de cristão, né? Pô, mas você é a favor do aborto? Teve recentemente aí uma comunidade de evangélicos que se organizaram para poder discutir essas ideias do aborto, os benefícios que trariam em termos de saúde pública, e eles foram, assim, muito criticados. Então, pessoas que não são tão convictas, não têm esses comportamentos religiosos tão bem presentes, muitas vezes passam por punições, por críticas, por dúvidas, que podem trazer alguns comprometimentos em termos de saúde mental. E aí, para complementar isso, um estudo multicêntrico recente mostrou que em países mais religiosos, como o caso do Brasil e outros, você ser mais religioso é show de bola para o seu bem-estar. Ao passo que em países pouco religiosos, como aqueles do norte e centro-europeu, não haveria relação nenhuma com bem-estar. Aí eles investigaram mais no outro estudo. Por que isso acontece? Aparentemente é o atravessamento social. Eles pediram que os participantes respondessem se eles eram favoráveis, por exemplo, que um ateu fosse professor de seus filhos, se eles votariam em políticos ateus. Se eles respeitam mais pessoas religiosas ou pessoas menos religiosas ou não religiosas. E assim por diante, questão de prestígio. E aparentemente o que eles estão sugerindo, então, é que existe um atravessamento social de contingências aí, com consequências punitivas, em você ser ateu ou agnóstico, num país em que a presença da religião é muito forte. Ao passo que em países pouco religiosos, que são mais secularizados, não haveria tanta relação com isso. Então, é uma sugestão de que você seguir a norma cultural, você está bem inserido ali nas práticas de uma cultura, no caso aí a partir da religiosidade, pode ser que forneça vários reforçadores, vários benefícios sociais, ao passo que você estar meio fora aí dessa prática cultural pode acabar gerando alguns malefícios, algumas consequências punitivas. Essa é uma hipótese que está sendo trabalhada agora também. Então, assim, cara, é muita coisa que envolve, né? Não é aquela coisa simples, assim, apenas do coping, ou apenas da vida social, ou apenas de sentido de vida, né? Então, esses estudos têm desmembrando cada vez mais possíveis relações da religiosidade, espiritualidade, e até da falta disso, com a saúde mental. E você está fazendo doutorado? Isso, estou no doutorado, estou lá. O que exatamente você está pesquisando? Dá para contar? Dá, não tem problema não. Dentro disso que eu estou dizendo, né, será que diferentes orientações espirituais, como eu estou denominando, seriam esses repertórios ateísta, agnóstico e espiritualista, se eles estão relacionados com diferentes desfechos em saúde mental. O porquê disso, quais contingências estão envolvidas, eu não estou investigando, não é o meu foco no doutorado. Só que eu estou desenvolvendo 2 instrumentos psicométricos
para avaliar esses 3 grandes repertórios aí. Estou chamando de ateísmo, agnosticismo e espiritualismo. Então, eu estou desenvolvendo um instrumento que avalia a crença das pessoas em seres espirituais em geral, desde o espírito humano, Deus, demônios, Satanás, enfim, para a gente ver um pouco desse repertório, ou seja, o quão generalizada é essa crença. Porque tem pessoas que têm restrições, né, Felipe? Tem pessoas que vão acreditar em Deus e em espíritos, mas não num líder do mal espiritual, tipo Satanás. Tem pessoas que vão acreditar nesses seres todos, anjos e assim por diante. Então, eu estou, num primeiro momento, validando essa escala. Então, a gente está falando de credulidade aí, é um termo um pouquinho diferente, né? Seria a disposição das pessoas para poder concordar com afirmações que descrevam a existência desses seres espirituais. Então, qual que é a chance de alguém falar, eu acredito que existe um ser que criou tudo, um ser que me protege, um ser que me castiga, que minha vida é atormentada por demônios, e assim por diante. Então, estou querendo ver isso, um pouco desse repertório que a gente chama aí de credulidade. São essas diversas atividades que a gente pode chamar de epistêmicas, né, de julgar alguma coisa como falsa ou verdadeira. E a gente tem a escalinha, né, de concordo, ou melhor, isso é definitivamente verdadeiro, isso é definitivamente falso, tendo a crer que isso seja falso, para a gente ver um pouco desse nível de convicção das pessoas, que não é só sim ou não, né, não é só falso ou verdadeiro. Existem muitas dúvidas aí, tanto entre ateus como entre religiosos. Não são só os agnósticos que têm suas dúvidas a respeito disso. Então, essa é uma primeira escala. Eu quero ver se esse nível de convicção para algum dos lados aí, ou esse meio termo, que talvez captaria um pouco mais esse perfil gnóstico, tem alguma relação com esses componentes de saúde mental. E a outra escala, o outro instrumento que eu estou desenvolvendo, já é mais de justificativa dessas orientações. Ou seja, como que as pessoas defendem essa posição agnóstica, ateísta ou espiritualista? Então, por exemplo, a gente fez uma entrevista com 24 participantes de grupos religiosos, ateus e agnósticos. Então, foi uma coisa qualitativa, né, com algumas perguntas, para eles explicarem para a gente por que eles acham que, por que eles acreditam que Deus e outros espíritos existem, outros seres espirituais. Ateus, por que vocês acreditam que não existe nada disso? Explica aí para a gente. E agnósticos, por que você tem essa posição de não ter uma posição, na verdade, nem que sim, nem que não para a existência desses seres? Então, a gente fez essa etapa qualitativa para a criação posterior dos itens, que a gente está chamando aí de uma justificação dessas orientações espirituais. Então, ateus vão usar mais argumentos baseados na ciência, na racionalidade, ou na falta de evidências, que seriam problemas, né, dos argumentos aí espiritualistas. Os religiosos espiritualistas usam mais argumentos baseados em experiências pessoais, em autoridades, em textos bíblicos ou de outras religiões, e em outros processos aí que foram descritos. Já os agnósticos têm a argumentação mais pautada na falta de evidência para os dois lados. Não temos provas de que existe, nem de que não existe. Ou é impossível, afirmações mais assim, é impossível descobrirmos se existe ou se não existe. Ou tem pontos positivos em todos os lados e a gente ainda não conseguiu decidir qual que é mais interessante, mais razoável aí. Então, existem alguns tipos de agnosticismo também. Mas, bom, não vou entrar em detalhes sobre isso. Então, esse instrumento é mais para a gente ver esse repertório de justificação, de defesa de uma orientação. Porque alguns estudos falaram, então, como eu citei previamente, que a convicção está relacionada com a melhor saúde mental. Será que essa convicção, ela existe, ou ela é amparada, ou fundamentada por esses argumentos? Como é que essa pessoa desenvolve isso? Foi um contato ali com o ambiente escolar, mais científico? Então, por exemplo, pessoas que fazem cursos em ciências humanas tendem a ser menos religiosas que pessoas que fazem cursos em ciências exatas, por exemplo. Então, será que essas contingências de crítica social, de como que o comportamento humano é socialmente moldado, deixam essas pessoas mais céticas em relação à religião, por exemplo? E a gente vê aí em vários países esse declínio da religiosidade, né? À medida que as pessoas vão se escolarizando mais, a gente está vendo um pouco essa relação, que não é muito forte assim, não, mas existe. E alguns autores levam para esse lado, talvez um repertório mais naturalista
explicação, descrição do mundo, do que nos acontece, seja incompatível com esse repertório mais religioso, espiritualista, e acabe, eventualmente, deixando a pessoa um pouco menos convicta dessas crenças. Daniel, para quem quer aprofundar no tema, qual livro, artigo, pesquisa, o que você recomenda, onde começar a estudar sobre isso? Tá, boa pergunta. Algum periódico específico, ou não sei se geralmente são publicados em revistas mais de psicologia geral? Bom, para quem gosta de neurociências, dessa relação do cérebro com o comportamento, desse assunto tem O Cérebro e Crença, do Michael Shermer. Eu acho que é um livro bem bacana. Eu tenho ele aqui, esse é bom. Bem legal. Para quem gosta mais dessa interface com a saúde mental, que é um dos focos aí do meu doutorado, tem esse aqui do Paulo Laugalarrondo, dá uma ótima introdução para o assunto. E para quem prefere uma leitura mais sobre ateísmo, agnosticismo ou os não religiosos, tem esse The Non-Religious, é em inglês, mas é de um autor muito foda, que é o Phil Zuckerman, que estuda aí o ateísmo, o secularismo. Então, uma referência muito legal na área para quem domina o inglês aí, quiser se aventurar por essas outras vertentes aí, que é o ateísmo e o agnosticismo. Pô, esse último aí eu não conhecia, eu fiquei curioso. De repente, em outro momento, a gente conversa sobre espiritualidade e transtornos mentais, porque a gente vê muitos delírios relacionados a conteúdo espiritual, né? Então, mas aí vai ter que ser outro dia. Hoje não dá. Eu tinha feito aqui um planejamento para falar das teorias mais legais, assim, do desenvolvimento da religiosidade, espiritualidade, e do que acontece para algumas pessoas não desenvolverem ou acabarem entrando em extinção essas atividades religiosas espiritualistas, né? Mas acabou que a gente tomou outros caminhos aí. Guarda essa lista aí, essas ideias, que a gente senta de novo e grava mais. Galera que está assistindo aí, ó, já fica atento, porque vai ter mais vídeos sobre esse assunto aí com o Daniel, hein? Então valeu, gente. Obrigadão aí pela oportunidade. Eu que agradeço aí. Tchau, valeu, então. Obrigadão, um abraço, tchau.